Paulinha, ainda nesse evento do Lead Brasil Conference, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, comentou o relatório da defesa sobre a avaliação das urnas, né? Eu quero saber o que foi que ele disse, mas antes, nós estamos ao vivo aqui na PAN, são 10h30. Conta pra mim, Paulinha, por favor. Olha, Paulo, ao responder, o ministro Alexandre de Moraes usou de ironia e disse considerar encerrado o assunto da fiscalização das urnas pelas Forças Armadas. Vamos conferir. Da Defesa mandou o relatório agora na quarta-feira retrasada, exatamente dizendo isso. Não foi apontada uma irregularidade, não foi apontada uma inconsistência, não foi apontada nenhuma fraude, como realmente não ocorreu desde a instalação das urnas eletrônicas até essa. Politicamente se colocou, mas pode ser que eventualmente ocorra uma inconsistência. Olha, eu vou aqui citar um jornalista, não vou dizer o nome, que fez a seguinte comparação. Pode ser que no universo tenha ou não tenha vida extraterrestre. Pode ser. Tá aí o que disse, então, o Alexandre de Moraes sobre esse assunto, Paulo. Muito bem. Meu querido Léo Capinha, e aí? O que você achou dessa fala de Alexandre de Moraes, hein? Vamos lá. Vamos analisar de forma técnica o que... A gente gosta de técnica. Vamos analisar de forma técnica esse relatório. Eu acredito que as Forças Armadas elas tenham sido ponderadas em diversos aspectos, inclusive elas repudiaram pedidos por intervenção militar, pedidos por golpe de Estado, por alimentar esses fetiches golpistas, desses lunáticos, né? Então, as Forças Armadas, elas cumpriram esse papel, que é um papel importante que, infelizmente, muitos influenciadores e blogueiros bolsonaristas, bem como políticos, não o fazem e apenas estimula e alimenta ainda mais essas pessoas nos seus fetiches golpistas, enquanto esses influenciadores e esses políticos estão nas suas casas, né? Ou alguns em Miami, enfim, até fora do país, alimentando essas pessoas que estão tomando chuva por conta de um líder que não está nem aí para eles, né? Acordem, ele não está nem aí para vocês. Tanto se tivesse, já teria se manifestado. Então esse relatório fez algumas ponderações importantes, com as quais eu concordo e acho justíssimo. Qual, Léo? Qual você concorda e qual você não concorda? Conta a respeito dessas pessoas. O Ministério da Defesa repudiou os ataques que essas pessoas vêm fazendo, xingamentos, calúnias, difamações, porque isso contra ministro supremo e qualquer pessoa é sim crime. Você entrar num restaurante de um hotel no qual você não está hospedado para xingar, ameaçar e humilhar um ministro do Supremo Tribunal Federal ou qualquer pessoa na presença da sua esposa, dos seus filhos, é sim crime, é um crime. E isso tem que ser repudiado, e vocês têm a obrigação, enquanto legalistas e democratas, de repudiar esse tipo de manifestação, bem como empurrar e tentar impedir que um carro ou uma van se locomova. Isso é criminoso. Portanto, quem comete crime é simples, é criminoso e, portanto, essas pessoas são criminosas. Agora, aqueles que também pedem por intervenção de Estado, por intervenção militar, por golpe de Estado, também são criminosos, incorrem na lei do Estado Democrático de Direito, que foi sancionada em 2021, depois que a lei de segurança nacional foi revogada, e bem como também no crime de incitação, previsto no Código Penal brasileiro. Portanto, também cometem crime. Você pode se manifestar de forma pacífica e pedir por algo criminoso. Isso continua sendo crime. Eu posso ser racista com a voz mansa, sem gritar, sem agredir ninguém, eu vou continuar cometendo um crime. Portanto, o objeto é criminoso. E esse relatório trata justamente das questões e traz algumas questões, algumas ponderações a respeito da lisura do processo eleitoral, que é sim, é uma vergonha e é um absurdo. E quando o ministro Alexandre de Moraes, ele trata essas ponderações, entre aspas, a respeito da lisura do processo eleitoral, que teve acompanhamento das próprias Forças Armadas, que teve acompanhamento dos 32 partidos políticos, que teve acompanhamento de órgãos internacionais, universidades públicas e privadas, técnicos dos melhores do mundo. Agora, em 2018, não. Em 2018 o processo foi totalmente justo, né? Essas mesmas urnas eletrônicas, que elegeram Luiz Inácio da Silva, elegeram Jair Bolsonaro. Aí tudo bem. Elegeram Tarcísio Gomes de Freitas. Elegeram quase 100 deputados federais do PL. Não. Então eu não reconheço o Tarcísio como governador. Eu não reconheço os 100 deputados eleitos. Pede recontagem de voto. Não tem, né? Voto impresso
auditável, não pode. Não teve 950 mil votos. Eu não reconheço. Eu acho que foi tudo armação. Eu não reconheço. Cara, e ele acabou de dar a razão para a direita no nosso argumento. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 10 horas e 35 minutos. Eu gostaria de receber quem nos acompanha através do rádio também. Nós estamos conversando sobre uma fala do Alexandre de Moraes que ironizou o relatório do Ministério da Defesa sobre as urnas eletrônicas. Pode seguir, Zoe Martínez. Está bem divertido. Mas ele acabou de dar a razão pra gente. Ele falou que ele não reconhece o Tarcísio governador, que não reconhece a Zambelli, a deputada mais votada de São Paulo. Pois então, se você não reconhece, você não merece, Léo, ficar com essa dúvida há 4 anos. Eu acho que ninguém foi eleito. Pensa a recontagem de voto. Não pode recontar voto. Por quê? Porque não tem voto impresso auditável. Só tem aí o número final. Não tem como contar voto a voto. Não tem como contar o voto da Paulinha. Não tem como contar o voto do Felipe, o teu, o meu. Então você vai ter... Eu prefiro um sistema demorado que seja mais transparente do que o que a gente tem aqui. O problema do Brasil é que a gente vive uma inversão tão grande, onde o certo se tornou errado e onde o errado está se tornando o certo, o normal, que impede mais transparência no sistema eleitoral é chamado de antidemocrático, de que ataca as urnas. E quem não quer mais transparência, gente, só quem tem medo da transparência. E quem pede menos transparência é chamado de democrático. Você percebe a inversão que hoje a gente vive no Brasil, onde o certo está se tornando errado e o errado está se tornando certo? Você acha justo isso? Você acha que numa democracia a gente merece viver com essa dúvida durante 4 anos, olhando para o candidato que foi eleito e falar, será mesmo que ele foi eleito? Mas como se a gente não tem certeza? Se eu tenho dúvida, se eu acho que teve fraude ou teve alguma manipulação e não tem como recontar os votos. Se você não acha, como um defensor tão grande da democracia, que você se coloca aqui, mas seus posicionamentos são todo o contrário, que deveria ter mais transparência, esse relatório aí da defesa mostrou a falta de transparência. Deixou mais claro ainda o que o povo brasileiro já sabia. Cadê o código-fonte? A quantas informações os técnicos não conseguiram ter acesso? Eles deixaram claro no seu relatório que não tem como detectar fraude porque não tem acesso a tudo. Se você não tem acesso a tudo, não tem como você saber se teve fraude ou não. Pelo amor de Deus, Léo, você é inteligente. Raciocina um pouquinho. Por favor, Fê. Eu quero fazer uma pergunta pro Mastro. Deixa a militância de lado um pouco. Eu quero fazer uma pergunta tanto pro Mastro. Pois é. Concordo. Posso falar? Vocês falaram até agora, são 38 minutos. Por favor, Fê. Minha boca. Por favor. Você fala, meu amor. Fala, Fê, fala. Bom, eu quero fazer... Habla mesmo. Eu gosto quando ele põe o dele na mesa. É o seguinte, eu quero fazer essa pergunta tanto pro Mastro quanto pra Zoe. Vocês acham que depois que o Exército auditou lá os votos, vocês ainda acham que possa haver ainda uma manipulação disso? Como que é? Porque eu estou perguntando porque eu não conheço. É o que eu acabei de falar. No relatório, quem leu o relatório sabe, eles colocaram várias inconsistências. Eles falaram que não conseguiram ter acesso a tudo. Então, não tem como você falar se teve fraude ou não, porque você não teve acesso a tudo. O sistema não é transparente, não te permite chegar até o final para ver tudo, entende? Então, você tem que ficar com essa dúvida. Foi o que o relatório falou. O relatório em nenhum momento afirmou que não teve fraude. O relatório falou que falta transparência. E isso o povo brasileiro já sabia. Só que é bom que eles reforçam, porque são técnicos, pessoas que entendem desse assunto, que fizeram todo esse relatório, estudaram tudo, tiveram acesso a algumas coisas e chegaram à conclusão que o sistema é falho, que o sistema não tem a transparência que deveria ter numa democracia. E tem como aperfeiçoar. É por isso que as pessoas estão brigando. É por isso que as pessoas estão exigindo mais transparência. Porque tem como aperfeiçoar. E esse aí é o problema. Quem é contra, numa democracia, a aperfeiçoar o sistema eleitoral? Eu, numa democracia, acredito que uma das coisas mais importantes, um dos pilares da democracia, é ter um sistema eleitoral que a gente confie, transparente. E hoje no Brasil não tem.
tem como aperfeiçoar. Tem urnas que tem voto impresso auditável. Falam, não é só o Brasil e mais 2 países que usam urna eletrônica. Tem outros países, o Japão, tem estados de outros países que usam urna eletrônica, mas eles usam urna eletrônica que imprime o voto, que tem como recontar os votos, voto a voto. É isso que as pessoas querem aqui no Brasil. Quem é contra isso é antidemocrático. Não é quem luta por mais transparência que é antidemocrático. Só que eles querem inverter os valores. Eles querem tornar a mentira uma realidade. Querem impor isso. Querem calar a nossa voz e impor uma mentira. Vamos lá, Caio. Quero te ouvir também. Tá, eu quero fazer uma observação para o Léo, para o querido Léo, pupilo de José Dirceu. Léo, quando você diz que o Alexandre de Moraes foi atacado ali com a sua família, é verdade, ele foi. Só que ele está provando um pouco da maldade que ele comete contra o povo brasileiro em um lugar onde a caneta dele não funciona, tá? Porque aqui no Brasil ele manda prender, ele coloca na cadeia, a pessoa que foi presa por ele entra andando e sai aleijado, como é o caso do Oswaldo Eustáquio. Isso é gravíssimo. Então, o que ele está passando ali, nada se compara ao que ele faz com o povo aqui no Brasil. Outro ponto é a respeito do relatório. Léo, não propague mentiras. O relatório não disse em momento nenhum que não houve fraude. O relatório é claro em dizer que nós fomos limitados e, portanto, não conseguimos ter acesso suficiente para estudar e dizer que houve fraude. Eles receberam um papel, eles puderam entrar em uma sala com um lápis e um papel na mão para estudar 17 milhões de linhas de programação. Isso é humanamente impossível. Não há de se dizer que isso é plausível em uma pessoa que quer sim dar transparência ao sistema. Isso é ridículo. Não houve transparência ao sistema, o TSE não permitiu uma auditoria de transparência. E não permitiu por quê? Porque algo de errado deve ter ali e eles não querem nos mostrar. Outro ponto a respeito de recontagem de votos. Não é possível recontar os votos no nosso sistema. Mas eu queria deixar aqui um tweet curioso do Paulo Teixeira, tá? O arroba dele é @PauloTeixeira13. Ele é advogado, deputado federal no 4º mandato e secretário-geral do PT, tá? O Paulo fez um tweet há dias atrás dizendo: Justiça, Tribunal Regional Eleitoral fez a recontagem e me incluiu na lista dos deputados eleitos por São Paulo. Eu gostaria de saber como é que foi feita essa recontagem pelo Tribunal Regional Eleitoral. Como é possível fazer essa recontagem e por que não consegue fazer uma recontagem em um sistema completo para a presidência da República, por exemplo? Porque recontar boletim de urna, não é isso que a gente quer. Recontagem de boletim de urna, não, isso não funciona. Nós queremos saber se o voto que a pessoa digitou ali realmente é o que está aparecendo no boletim de urna. Caso contrário, Léo, a gente está só passando pano em uma mentira, querendo dar validade para uma coisa inválida, porque não é possível provar que o voto que foi digitado ali é exatamente o voto que está no boletim de urna. Qualquer coisa que você diga nesse sentido é duvidoso, sinto muito. Porque a partir do momento também, né, Mastro e Léo e Zoe, que você tem, que nem a Zoe trouxe, né, esse código código que as Forças Armadas têm acesso. Isso tem que ser revisto mesmo, né, porque senão fica complicado também de você acreditar. Eu acho que as pessoas só querem mais transparência. Turma, deixa eu trazer aqui uma informação importante para vocês. Acaba de falecer aos 73 anos de idade, o ex-governador do estado de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho. Ele é o político que governou aqui o estado entre os anos de 1991 e 1994 pelo antigo PMDB e faleceu nesta terça-feira aqui na cidade de São Paulo. A causa da morte ainda não foi divulgada, a gente acompanha aqui na Jovem Pan maiores informações, e essa informação da morte do ex-governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, foi confirmada inclusive pelo próprio MDB. Muito bem, voltando para a nossa discussão, Paulinho, aqui, por favor. Obrigado, Paulinho. Queria me referir ao querido Caio, pupilo de golpista, né? Que afirmou que, aqui em rede nacional, tá? Na Jovem Pan, que deve ter acontecido algo de estranho, algo de errado lá na recontagem. Do Paulo Teixeira é muito simples, eu explico.
O Paulo Marçal, candidato a deputado federal, foi candidato, teve 250 mil votos, mas ele foi considerado depois inelegível e teve a candidatura cassada por conta de que ele morava no estado e com menos de 6 meses ele veio para São Paulo com a única finalidade de se candidatar. E aí ele acabou saindo do pleito, não foi eleito, e o Paulo Teixeira era o seguinte na linha do coeficiente eleitoral e assumiu, foi eleito, é simples assim. E o que acontece com os votos do Pablo Marçal nesse caso? Eu preciso só responder, por gentileza, só responder o Léo depois. Vai pro lixo. Não, vai pro lixo como? Você contabiliza na questão dos nulos ou você não acresce no resultado eleitoral? Não, você não acresce no resultado eleitoral. Tá. Não vira nulo ou branco esse voto, não acresce. Tá, deixa eu responder o Léo, que ele fez uma acusação que e você me chamou de José Dirceu. Eu chamei de pupilo de José Dirceu. E eu de golpista. Você estava junto com ele. Eu não chamei você de golpista, mas me chamou de golpista. Você está defendendo intervenção militar, você está defendendo... Tá, eu defendi alguma hora aqui intervenção militar, você escutou isso saindo da minha boca? Você disse que deve ter acontecido algo de errado, isso foi gravado. Sim, isso deve, mas é a minha opinião, é a minha avaliação, Léo. Tudo bem, mas você entende que é muito delicado, alimentar esses fetiches golpistas. Léo, eu vou ler uma frase para você e você me diz se isso é delicado e se isso é golpista. É uma questão de tempo para a gente tomar o poder. Aí nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. Eu gostaria que você me dissesse se isso soa como golpista para você ou não. Não, e eu vou devolver uma pergunta. Você disse que deve ter acontecido algo de errado. Responde a minha pergunta. Responde a minha pergunta. Isso soa como golpista para você? Eu vou responder. Soa como golpista para você? Eu vou responder para você. Mas eu também vou responder e vou devolver uma pergunta. Por favor. E vou devolver uma pergunta. É evidente que é. E mais uma vez, eu acho que você não acompanhou que eu briguei com dirigentes do PT, que eu rompi com dirigentes do PT, porque eu não tenho rabo preso com ninguém, nem dependo. Você anda com essas pessoas. E nem dependo de tomar o poder. E nem dependo de ganhar as eleições. E aí eu vou devolver uma pergunta. Então não diga que eu ando com golpistas, que eu sou pupilo de golpistas. Mas, Caio, eu disse que eu sou contra aqui, a fala. De maneira nenhuma disse que você é pupilo de golpista. Eu chamei pupilo de José Dirceu, porque você anda com uma pessoa que está pregando golpe. E ainda assim... Eu tenho uma foto com ele, assim como o Bolsonaro tem uma foto com o Alexandre de Moraes. Não viu o Bolsonaro nunca fazendo escolta do Alexandre de Moraes. Você estava atrás na colinha do Zé. Eu só vou devolver uma pergunta. Por favor, pode cortar o microfone. Segurança do Zé. Vem aqui comigo. Só um minutinho. Gostaria de fazer um pedido para vocês, com toda a tranquilidade do mundo. Vamos focar sempre no assunto que a gente está discutindo em respeito à nossa audiência, sem nenhum tipo de adjetivação. Pode ser? Vocês topam? Muito obrigado, hein?